Fala galera, beleza? Gilson na área. Galera, é o seguinte, trazendo aqui mais um vídeo para vocês e agora temos novidade no canal. Estamos iniciando agora uma nova fase do canal e para quem não me conhece ainda, que está chegando agora, me chamo Gilson Oliveira, né? E faço vários vídeos relacionados a colecionismos, a videogames e aeromodelismos e tal. E a partir de agora vamos mudar um pouco o tema do nosso canal. Vamos continuar trazendo algumas coisas para vocês relacionadas a games, a reviews, a demonstrações. Mas vamos ter agora uma nova etapa no canal e vocês vão gostar do que temos preparado para vocês aí. Estou aqui com a minha esposa e ela vai estar se apresentando para vocês. Olá, bom dia ou boa tarde. Aqui pra gente é boa tarde, pode ser boa noite. Me chamo Dejana Matos e, como ele falou, sou a esposa dele. Olá, eu me chamo Dejana Matos. Estou aqui, aparecendo agora no canal dele, intrometido um pouquinho aqui, para agregar um pouquinho, passar algumas informações, contar um pouquinho da nossa história. E vem com a gente, que vocês vão se surpreender com o que vem por aí. Então, fala eu ou fala tu? Fala tu ou fala eu? Fala tu. Então, vamos contar um pouquinho da nossa história. Como que tudo começou? Como que chegamos até aqui? Quando? Bom, a nossa história, aliás, a história, né, começou ali de 2002 para 2003, quando eu tive a oportunidade de uma imigração para Irlanda do Norte, né? Tinha uma pessoa organizando uma viagem e tinha várias pessoas que iam trabalhar na parte de hotelaria na Irlanda. Pessoas venderam carro, venderam lotes, venderam móveis de casa para embarcar nessa viagem. O grande problema é que descobriu-se que a pessoa que estava fazendo esse intercâmbio era um estelionatário, né? Isso saiu nos jornais e tudo. E foi quando assim praticamente eu desisti desistir não, né? Não tive como fazer essa viagem para a Irlanda do Norte. Em 2003 eu já conhecia a Dejana, né? Nossa família já era conhecida. E em 2003 ali a gente começou mais ou menos ali, né? Com aqueles olhares apaixonados e bom. E passou-se o tempo e em 2006 a gente casou, né? A gente casou. Mas antes de casar, você teve uma oportunidade em 2006. Nós já estávamos noivos para ir para o Japão. Sim, em 2006 nós estávamos noivos ainda, meses antes do casamento. Eu tive uma oportunidade de ir para o Japão, né? Que é uma cultura que eu gosto muito, assim, né? E por alguns fatores financeiro e psicológico, assim, eu acabei... E de coração. Né? Eu acabei abrindo mão dessa oportunidade. Então a gente casou, mas sempre fiquei com aquele sentimento aquela vontade de fazer essa imigração. Não foi uma coisa que eu acordei hoje e falei, vou imigrar. Não, isso é um desejo, um sonho que vem de longa data, né? Eu trabalhei muito em cima disso. Porque na verdade era um sonho meu, não era um sonho da Dejana, não era um sonho da minha família fazer uma imigração. Até porque uma imigração ela custa muito, né? Ela custa muito. Não só o valor financeiro, eu acho que o valor financeiro é o mais fácil de você conseguir. Você vende bolo, você vende doce, você vende os móveis de casa, como foi o nosso caso, vendemos móveis, vendemos nosso carro no Brasil. Mas o valor mais alto a pagar é a saudade. Estar longe da família, assim, é algo que pesa muito, né? Pesa muito. E no início, ali, os primeiros um mês, 2 meses, a gente está eufórico com a nova vida, com um país diferente, cultura diferente.
a gente acaba meio que a saudade ela meio que camufla, né? Mas passando isso, que você começa a ver a realidade de como que é a vida, das dificuldades para conseguir as coisas, assim, muitas vezes, a saudade ela começa a florescer novamente. Então, assim, é um preço alto a pagar, e eu digo que a saudade ela é esse preço mais alto a pagar. Mas assim, a gente estava falando que tudo começou, o projeto e o sonho da imigração em 2002 para 2003. Mas eu acho que a gente avançou um pouquinho. Vamos contar primeiro, sei lá, um pouco mais sobre a gente para as pessoas entenderem. Nós somos do entorno de Brasília, né? Crescemos em Brasília, no entorno de Brasília. Gilson é de uma cidade de Braslândia, né, no DF. Eu nasci no Gama e me criei no entorno do DF e no Gama, porque minha vida toda foi lá, estudo foi lá, eu trabalhava lá. E assim, quando nós decidimos, antes de decidir largar tudo e vir para cá, o que nós fazíamos lá? Vamos voltar no que nós fazíamos. Eu era bancária, eu trabalhava em banco, e o Gilson era vigilante bancário, foi chefe de vigilante também, supervisor, né, Gilson que fala? Supervisor de vigilante. E então isso era a função que nós exercíamos no Brasil. Então assim, nós tínhamos a nossa vida toda lá, em partes estruturada, né? A gente tem base familiar, tudo lá, igreja lá, tudo lá. Então, assim, o sonho era dele de imigrar. Desde quando eu o conheci, ele sempre falou, ele teve oportunidade, na época da Irlanda, a gente já estávamos meio que conversando para talvez um namoro, e eu falei bem assim, eu não vou namorar com esse cara que já quer ir embora, eu não vou partir meu coração. Eu era uma adolescente na época, continuo uma adolescente até hoje, mas na época eu era uma adolescente, e eu falei, eu não vou partir meu coração por esse cara que vai embora e me largar aqui. Mas graças a Deus, antes dele investir mesmo financeiramente, essa quadrilha foi desmantelada, não sei se é essa palavra que usa. Desmantelada. E passou em todos os jornais, se eu não me engano foi no Fantástico também na época passou. Eu sei que foi algo muito grande, que não era só no DF que eles estavam fazendo, era a nível do Brasil. Então assim, depois ele teve essa oportunidade para o Japão e teve uma outra em um outro momento que nós estávamos, mas aí a gente já tinha a Duda na época, acho que a Duda devia estar com uns 2 aninhos, 2 para 3 anos, e a Duda é nossa filha, vocês logo vão conhecê-la. E assim, então nós tínhamos a Duda, e aí ele falou bem assim, eu vou e você vai depois. Eu falei, não, você vai, fica o tempo que você precisar, e quando você voltar, eu vou estar aqui. Então assim, eu nunca falei pra ele que ia pro Japão. Então esse foi o motivo que ele não foi pro Japão pela segunda vez. E gente, vocês não têm noção, o sonho da vida dele é ir pro Japão, nem que seja conhecer o Japão. Ele gosta muito das coisas de lá. Então, assim, foi sim um sacrifício para ele, tanto na primeira quanto na segunda vez. Eu acho que na segunda vez, se calhar, foi até pior, entendeu? Porque ainda tinha aquela sensação de ter feito. Não tô falando de ter feito uma escolha errada. É aquele sentimento de você não ter feito aquilo que você acha que deveria ter feito. Né? Então assim, a primeira vez eu falei que não ia e tudo, que eu não podia ir e tal. E eu fiquei naquele sentimento, poxa, velho, é tudo que eu queria, né? Era o meu sonho, eu tinha que lutar por aquilo. Mas não envolvia só a mim, né? Tinha outra pessoa envolvida. E em 2010 teve a outra oportunidade, e eu também abri mão. Foi mais difícil por isso, porque eu já sabia o sentimento que eu tinha da primeira vez e ia passar por aquilo novamente. E passando essa data, isso foi em 2010, eu já nem lembrava mais o ano. Aí tá, ele nunca mais falou
e imigrar nunca mais, durante um tempo. Aí quando foi em 2000 e sei lá, qualquer coisa, eu sempre vi ele pesquisando, ele nunca deixou de pesquisar. E eu falava, meu Deus, o que ele tá arrumando agora? Eu falava, meu Deus, que esse homem não vai quietar nunca. E ele era assim, sempre foi. Ele tirou o passaporte dele na época da Irlanda, o passaporte dele venceu, ele foi lá e renovou o passaporte dele. E eu, vai tirar seu passaporte? Eu falei, não, pra que eu vou tirar passaporte? E ele, sempre foi o desejo dele, eu sempre vi ele pesquisando coisas relacionadas. Aí ele chegou e falou bem assim, amor, eu vou para os Estados Unidos. E ele começou a pesquisar tudo para tirar o visto e para dar entrada no visto. E aí parecia que tudo estava correndo para ele para os Estados Unidos. Eu falei, eu não vou para os Estados Unidos. Não vou para um lugar onde não fala a minha língua. Eu não me dou bem com inglês. Já fiz inúmeros cursos de inglês, já fiz inúmeras coisas. Não, eu não vou. E no meio desse, ele fazendo todo esse preparo para ir para lá. Aí eu falei bem assim, cara, eu vou manipular ele, porque nós mulheres somos assim. Eu falei, cara, eu vou manipular ele legal. E mal sabia eu que, de repente, o Senhor estava usando aquilo como um propósito e um projeto. E eu falei assim, Estados Unidos não. Se você quiser imigrar para Portugal, eu vou, porque lá fala português. Pra que eu disse isso? Pra que mulheres tenham ciência no que vocês vão dizer, para depois não se arrependerem. Então, quando eu disse isso para ele, ele fez assim. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, posso vender o carro? Não. Primeiro nós fomos pesquisar. Ele começou a pesquisar sobre aqui. E ele começou a pesquisar e eu adorando aquela ideia, porque falava português e assim, tava só nas pesquisas, eu achava que logo ele ia desmotivar, porque ele nunca tinha pensado em Portugal. Então assim, eu falei, ele vai desmotivar já já. Até o dia que ele me falou bem assim, ele me fez uma pergunta no WhatsApp, amor, posso vender o carro? E eu falei, ele ama aquele carro, ele não vai vender. Eu falei, pode. E? Vendi o carro. O carro estava anunciado já há 6 meses. Eu anunciei o carro sem ela saber. Porque assim, sem ela saber, assim, a gente já tinha combinado de vender. Vamos vender, vamos para Portugal. Já estava assim, meio que o plano já estava encaminhado. Já estávamos guardando um dinheirinho, já estávamos fazendo algumas coisas. Só que assim, aí eu anunciei o carro. Só que eu não falei. Eu anunciei e falei. E várias propostas. E teve um dia que um rapaz falou, cara, eu vou pagar tanto no carro e eu tô indo para buscar, eu não tô indo para olhar o carro. E eu falei, cara, me dá 1 minuto. Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp, nem liguei, né? Falei, amor, posso vender o carro então? Ela falou, pode. Só que eu acho que ela falou pode porque ela imaginava que eu ia tirar foto, que eu ia postar, e era o tempo de, sei lá, de... E assim, eu respondi aquele pode... Eu tava com um cliente na mesa e eu não podia muito dar atenção e ele tava toda hora mandando interrogação. E eu achava realmente isso, que ele ia, tipo, publicar. E eu falei bem assim, pode. Tipo, eu mandei um pode pra ele parar de mandar mensagem porque eu estava ocupada no trabalho. Não foi tipo, pode vender. Pode vender. Não foi. Pois, aí quando ela me falou, liguei pro cara e falei, olha, eu aceito a proposta, você pode vir buscar o carro. E assim foi. Era quantos quilômetros que o cara foi buscar? 240 e alguma coisa, mais ou menos. O cara era de Goiânia. O cara de Goiânia foi pra Brasília buscar o carro. E sem ver, o cara falou, ele viu pelas fotos, né? Ele falou, não, tô indo pra buscar, se você quiser tanto no carro. Na verdade foi R$1.000 abaixo do valor que eu tava pedindo no carro. E ele veio para buscar o carro e ele levou. Quando ela chegou em casa que não viu o carro, aí pronto, aí ali eu olhei para ele, Gilson, cadê o carro? E o Gilson falou bem assim, eu vendi. Eu falei, Gilson, cadê o carro? E ele falou, eu vendi. Eu falei, você é louco? Aí ele falou, você falou que podia. Eu falei bem assim, mas aquele podia era não. As mulheres têm dessas coisas. Quando ela fala sim, é não. Quando ela fala não, é sim.
E quando ela fala sim, Talvez. é não. E quando ela fala não, é sim. Então é complicado essa parte aí. E foi assim. E como eu tava dizendo, nós já estávamos, quando ele vendeu o carro, isso foi uma conversa que nós já tínhamos tido há 8 meses. Então, assim, a gente já vinha. A gente teve essa conversa quando eu falei pra ele, vamos para Portugal? Então, assim, durante 2 meses nós conversamos sobre vir para Portugal. E conversamos. Olhamos casos, olhamos como que era, começamos a ver vídeos na internet, entendeu? E começamos a fazer umas coisas. Durante 2 meses observamos, pesquisamos, entendeu? E depois desses 2 meses, nós decidimos, vamos para Portugal. Então, foram 6 meses já poupando um dinheirinho, fazendo algumas mudanças, até ele vender o carro. Tipo, ele não... Eu não dei a sugestão hoje e ele vendeu o carro ontem, não. E ele anunciou o carro nessa época que nós começamos já a juntar dinheiro. E foi negando propostas porque ele ainda não tinha me dito. Até porque nós tínhamos combinado de juntar uma grana para vir para cá. Não vir na loucura de, eu vou fazer. Tanto que pra gente vir, fizemos a seguinte forma. Nós paramos... alguns gastos, nós mudamos a nossa rotina durante um ano, né? Durante praticamente um ano, nós mudamos a nossa rotina com relação a saídas, tudo que nós podíamos fazer pra gente tá economizando, nós fazíamos. Tipo, uma pizza que vinha no final de semana. Então, assim, era R$50 a pizza ali com... Pois não pedíamos a pizza. É sério? Aí você fala, é sério? Deixar de comer uma pizza com a família era R$50, gente. Quando a gente veio pra cá, o euro mais barato que a gente comprou foi 4 e pouco. 4,90, 4,80. Foi assim, tipo, ele tava vindo a 5,6, e ele caiu. E um colega nosso nos avisou que ele trabalha em banco, e ele avisou também que ele conseguia saber quando o dólar e o euro ia diminuir. Nessa altura ele nos falou, e nós fomos lá no dia que compramos. No outro dia o euro já subiu novamente, o dólar e o euro. Então, assim, até a nossa data de vinda para cá foi 1 ano e 1 mês. Foi 1 ano e 1 mês. Até a nossa data mesmo. Até vender o carro foram 6 meses. 6 meses a gente já vinha, quitava cartão de crédito, não gastava mais. A gente, não, a gente começou a poupar dinheiro, começou a cortar gastos, a gente começou a nos planejar para ter uma nova vida. Esse era o projeto. 6 meses ele vendeu o carro, não foi, meu? 6 meses vendeu o carro. Quando ele vendeu o carro, aí sim... E nisso a gente toda hora era vendo passagem para ver quanto que as passagens estavam baratas. Passagem era em torno, para nós 3, 16 mil, 20 mil, 16 mil, 20 mil. Ida e volta, ida e volta. Depois que nós vendemos o carro, então faltava 6 meses para nossa viagem, que foi na metade do processo nós vendemos o carro. Ficamos 6 meses sem carro. E nesse período foi que nós compramos a passagem, porque nós conseguimos uma loucura no final de semana. De 14 mil as passagens, a gente conseguiu passagem por 7 mil para nós. 7 mil e qualquer coisa, né, Jus? Sim. Nós temos até aqui, depois a gente pode até pegar e mostrar para vocês. A gente tem todos os recibos, todas. Então, assim, foi 7 mil e qualquer coisinha. 7 mil reais, tá? 7 mil reais e qualquer coisa. As 3 passagens ida e volta. E fora isso, nós pagamos o hotel, fizemos tudo pela mesma empresa. Tanto nós achamos na internet, mandamos para a menina que a gente estava conversando, que nos indicaram, que é de São Paulo até. E por sinal é uma pessoa que a gente sempre indica quando alguém nos pergunta, porque é uma pessoa de boa índole. Em tudo que nós precisamos até hoje, ela nos dá suporte. E então, assim, o que acontece, a gente foi e compramos a passagem. Mandamos a imagem para ela, o print da imagem, e ela falou, eu não tenho esse valor aqui, o valor menor que eu tenho é 12 mil, mas não compre aí,
porque eu vou ver o que eu faço. E ela conseguiu fazer pra gente as passagens na época pelo mesmo valor e conseguiu uma modalidade pra gente que eu nem imaginava e nem sabia que tinha. Nós conseguimos comprar as nossas passagens divididas no boleto bancário. É claro que com juros, não era uma coisa sem juros, mas assim, pra gente na altura foi ótimo, porque era melhor do que eu perder 7 mil. Não era perder 7 mil reais, mas era economizar. Né? Sendo que a gente podia pagar parcelado durante 12, 10 parcelas. Você que escolhia o prazo, você dava uma entrada e dividia o restante. E o hotel nós também contratamos através dela. Ficamos 15 dias em Lisboa. Isso é para um outro vídeo. E assim nós viemos para cá depois de 1 ano de planejamento, gente. Foi 1 ano. As pessoas às vezes... Só que uma coisa nós fizemos, nós calamos. Então assim, nós não falávamos nada. Nós, durante 6 meses, antes de ver, a gente só contou para nossa família, depois que nós vendemos o carro. Durante 6 meses nós fizemos propósito com Deus e só orávamos e só apresentávamos ao Senhor. Era de madrugada, era sempre, a gente sempre fez isso. A nossa base é sempre, tudo que nós vamos fazer, nós nos trancamos no quarto, fazemos um propósito em família com Deus. E foi isso o que nós fizemos durante 6 meses. Quando nós contamos para nossa família, todo mundo ficou assim, tipo, sem acreditar que a gente ia e ao mesmo tempo nos apoiando, porque o apoio familiar é indispensável pra gente, entendeu? Que nós temos uma relação de unha e carne com a família, então foi indispensável, né, amor? Sim, sim. Então, Gilce, e nesses próximos 6 meses, depois que a gente comprou a passagem, como que foi? Qual foi o mix de... Um turbilhão de sensações e emoções e vontade de vir, com medo da imigração, né, que é o grande bicho-papão da imigração. Depois, no próximo vídeo, nós vamos contar para vocês como que foi a nossa viagem de avião até aqui. Fizemos escala em um país e eu quero compartilhar essa história com vocês. Essa história desse país foi assim, ficou marcado na minha vida porque assim, eu sou muito bem resolvido, graças a Deus, eu não tenho problema com nada, mas nesse país eu me senti assim, indiferente, né? Mas esse é assunto para o próximo vídeo. Então assim, eu queria finalizar com vocês aqui e a gente se vê no próximo vídeo.